Temos também, amados, o silêncio da aprovação, o mais vivo relato da palavra de Deus de que a gente tem, de como Deus submete o ser humano à aprovação, é o que a gente encontra na vida de Jó, no livro de Jó. Deus permitiu que ele perdesse filhos, Deus permitiu que ele perdesse riqueza, saúde, tudo. Né? A finalidade era o quê? Era provar o coração de Jó e ver se ele continuaria a servir ou se iria abandonar Deus e morrer, como sugeriu a sua esposa. Só que, além da provação das perdas, Jó passou por outra provação ainda mais agonizante, que foi o silêncio de Deus. O Senhor se recusou a atender os seus clamores, nos quais ele pediu uma explicação para aquilo que estava acontecendo à sua vida. E a história de Jó vai nos mostrar que a aflição, às vezes, não é tão dolorosa como não é tão dolorosa como a sensação que a gente tem de se sentir abandonado. Né? Então, às vezes, Deus pode retirar de nós a consciência de sua presença, que inclui a gente ouvir a sua voz, a fim de que sejam manifestas assim as atitudes do nosso próprio coração. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 31, nós temos um momento na vida do rei Ezequias. Diz assim, ó: mas quando os governantes da Babilônia enviaram mensageiros para saber a respeito do milagre que havia acontecido, Deus o deixou por conta própria, para ver o que ele faria, pois queria testar a sua fidelidade. Segundo Crônicas 32, 31. Então, o que a gente enxerga? No seu relacionamento com o rei Ezequias, né, Deus retira a sua presença em um momento crítico, numa situação em que o rei necessitaria de muita sabedoria, e Ezequias teve que tomar a decisão sem uma orientação direta de Deus. E naquele momento, Ezequias só podia contar com uma coisa, com a sabedoria que ele já possuía, por conta do seu relacionamento anterior com Deus, né? E pelo discernimento. Essa semana eu falei exatamente com uma irmã a respeito de uma decisão que ela disse que tomaria. E eu disse, olha, é o momento de você usar o discernimento, tá? Então, Jesus também usou o silêncio em um outro momento para provar a mulher cananeia, que lhe suplicava que curasse a filha possessa. E o pedido dela foi um pedido perfeitamente lícito. E não apenas isso, mas também um pedido importante. No capítulo 15 de Mateus, versículos de 21 a 28, nós temos essa narrativa. Mas o versículo 25 vai nos mostrar, na parte A, que Jesus tomou uma atitude. O versículo diz, não lhe respondeu palavra. Só que a mulher, mesmo os discípulos buscando fazer com que ela se afastasse, mesmo diante das palavras de Jesus que ofenderiam qualquer um, né, ela insistiu. E aí, afinal, né, no final, o Senhor atendeu o pedido dela e ainda elogiou a fé dela. O silêncio dele foi um teste para aquela mulher, revelando o que havia no coração dela. Então, existem momentos em que Deus vai recuar a nos responder imediatamente, a fim de provar a nossa persistência, a fim de provar a nossa confiança nele, e para ver se a gente vai continuar batendo na porta até a porta se abrir, como diz Mateus capítulo 7, versículo 7. O silêncio dele vai servir para manifestar a nossa atitude para com ele, nos dando uma oportunidade de demonstrar o que há no nosso coração em relação a ele, a nossa confiança no seu poder. Há ainda o silêncio da espera. Isaías 30, versículos 15 e 18, diz assim, ó, versículo 15. O eterno Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem em completa dependência do meu poder. Exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Aí o versículo 18 vai dizer, mas o Eterno não terminou ainda, ele quer ser bondoso com vocês. Ele se esforça para tratá-los com misericórdia. O Eterno aguarda o melhor momento para fazer tudo certo. Tudo. Felizes os que esperam nele. Então, muitas vezes, ficar em silêncio significa esperar. Provavelmente todos nós, né, já vivemos situações em que tivemos que permanecer em silêncio, porque a gente estava ouvindo uma pessoa e essa pessoa falava pelos cotovelos, não nos dando a chance de dizer uma só palavra. E aí, numa situação dessa, o que a gente faz? A gente geralmente deseja que o outro se canse, né, de tanto falar, para que a gente possa responder, que a pessoa se cale.
E o Senhor, frequentemente, ele fica em silêncio esperando a nossa atitude, né? Na dimensão do Salmo 46, versículo 10, que a irmã Aide gosta tanto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, em muitos salmos, a gente vai ver, né, o fiel salmista perguntando a Deus por que ele se cala em momentos de grandes dificuldades. E se a gente examinar esses clamores, nós vamos perceber que em alguns deles o salmista assume um tom aflito, um tom desesperado, demonstrando que perdeu a confiança em Deus, que está dominado pelo medo. E um bom exemplo disso é o salmo que lemos quinta-feira, o Salmo 35. Nós lemos na sexta-feira. Todo o texto ali é um longo pedido de socorro. Se nós estivéssemos vivendo a mesma situação que o salmista, no instante, no momento em que ele escreveu o salmo, as nossas orações teriam o mesmo tom de desespero que ele descreve. E o importante é o seguinte: há ocasiões em que a gente precisa descansar na fidelidade de Deus e compreender que quando o Senhor silencia, Ele está esperando que a gente se cale e que a gente aguarde a sua salvação. A gente precisa ouvir e colocar em prática, então, o que o profeta Isaías traz para nós, né? Ele diz: olha, felizes os que esperam nele. Se nós estivéssemos vivendo a mesma situação que o salmista, a gente ia aprender a colocar em prática isso, ou quando vivermos essa mesma situação. Ali no caso da mulher cananeia, né, no diálogo com Jesus, ela continuou apelando a Jesus. E a gente percebe que a reação dela foi certa ao silêncio de Jesus. Talvez a gente se pergunte, talvez a gente não saiba, na verdade, como saber se o silêncio é o silêncio de provação ou de espera. Quando é que a gente continua a bater, como fez a mulher, ou quando é que a gente para de lutar e entra na total dependência da espera, sabendo que Deus é Deus. A gente muitas vezes não sabe diferenciar uma coisa da outra. E talvez a melhor maneira de saber qual é a posição certa, né, seja examinar a atitude que a gente tem quando a gente se coloca diante do Senhor em oração. A gente está perseverando em oração porque a gente confia em que Deus vai nos atender, ou estamos fazendo um apelo ansioso, lutando, desesperado, com medo de que Deus tenha se esquecido de nós? É importante isso. Porque se nossa oração estiver sendo gerada pelo pânico, a gente precisa lembrar que ele refrigera a nossa alma junto às águas de descanso. Então, amados, é importante entender isso. E tem o silêncio de amor. Sofonias 3,17 diz: ele silenciará em seu amor. A palavra nos fala, né, desse outro tipo de silêncio da parte de Deus, momento de quietude, do silêncio de amor, né? Sofonias diz que algumas vezes o Senhor se alegrará em nós com júbilo e outras vezes vai silenciar em seu amor. Então as tristezas mais profundas e as alegrias, elas são mais bem experienciadas no silêncio. Esses dias de quarentena, observando o semblante de algumas pessoas, né, que perderam parentes, a gente vê que no momento de sepultamento e também no momento de nascimento de crianças, né, existem ocasiões e situações em que as palavras só servem para atrapalhar, elas são como que intrusos. E nesses casos o silêncio é o único canal que pode comunicar exatamente aquilo que está no nosso coração. E aí a gente vai percebendo nos olhares das pessoas que estão perdendo seus entes queridos nessa pandemia, e a gente vê um misto de tristeza e também de alívio. Eu fico assim, eu vi um caso de uma mãe com 2 filhinhos, uma menina com 3, 4 anos, não lembro, e um filho de 6 meses. E você vê a tristeza, mas também o sentimento de alívio por conta do sofrimento que eles estavam experienciando. A gente pode entender, né, que, como diz o pregador em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. Deus tem para nós momentos em que Ele não nos apresenta revelações turvas ou até mesmo extremamente claras ou palpáveis, nem vai puxar nossas orelhas, nem vai nos dar dicas importantes. Há momentos em que Ele apenas nos atrai para junto de si, a fim de que simplesmente a gente descanse no seu amor. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Há uns dias atrás preguei sobre o Salmo 131, versículos de 1 a 3, né? São 3 versículos, que mostra aquilo que
Davi falando sobre um momento de descanso. E o Salmo vai dizer que a criança que desmama, ela não volta ao colo da mãe para buscar ali alimento, mas simplesmente para repousar. Então, é como se fora esse momento, né? Esse momento em que ele nos convoca, né? Ele silencia em seu amor para que estejamos mais e mais perto dele. Por quê? Porque Deus nos ama. Então, concluindo, amados, quando a gente aprender a interpretar de maneira correta o silêncio de Deus, a gente vai valorizar mais e mais e de maneira melhor, né? Quando ele, em sua sabedoria, revela mais e mais do seu cotidiano amoroso para conosco. Porque se ele silenciar, visando nos corrigir, visando mostrar a sua misericórdia, desejando nos provar ou simplesmente para nos calar ou nos aquietar, a sua intenção é sempre a melhor para nós. Ele procura edificar a nossa fé, né? Ele procura edificar a nossa convicção de que quando ele fala, a sua palavra continua sendo fiel e verdadeira. Firmados nessa esperança a gente deve viver, né? A gente pode aprender a descansar também na quietude da sua presença, mesmo nos momentos em que a única resposta que ele nos dê é o silêncio. E que na nossa oração a gente possa entender que muitas vezes a gente ore e não venhamos orar com aquela oração do efeito sorrisal, né? Mas com a oração que a gente aprende a descansar em Deus, sabendo que Ele nos ama. E aí a gente vai aprender a crer cada vez mais que o silêncio de Deus, assim como o sussurrar do seu Espírito para conosco, né? É uma maneira de Ele estar se manifestando de forma invisível e com a sua infinita e maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Então que o Senhor nosso Deus possa aplicar essa palavra ao meu e ao seu coração e que a graça do Senhor continue se manifestando na minha vida e na sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, quem crê diz amém, e graças a Deus.